Abra sua palavra em Salmo 139, no versículo 23, amém? Salmo 139, 23. Porque Deus é fiel, queridos. Deus não é homem para mentir. Diz assim a palavra do Senhor: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Hoje de manhã, eu não pude vir, mas eu acompanhei pelo YouTube. Que palavra! Que palavra! O pastor pregou sobre a prensa da oliva, o esmagamento, sobre o Getsemane, sobre o processo. E realmente, eu falei com ele, eu quero continuar nessa linha. E o processo do Getsemane é uma coisa que nós vamos passar e que nós precisamos passar. Nós precisamos permitir esse esmagamento do nosso eu para conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Jesus sabia. Jesus tinha um foco, um alvo. Ele conhecia o seu propósito de vida. E hoje, pela tarde, o Espírito Santo falou comigo. Filha, muitos não entendem o que é o eu. Confunde o eu com o seu... Confunde o eu com a vontade de Deus. Confunde o seu desejo com o desejo de Deus. Porque nós, como igreja, como filhos de Deus, nós temos que viver algo para experimentar a plenitude, que é exatamente nascer de novo. E o nascer de novo implica morrer para nascer. Morrer para o nosso querer. A questão é que nós amamos tanto o desejo que a gente não consegue discernir o que é o nosso desejo e o que é a vontade de Deus. Por isso Davi aqui, ele ora e ele fala: sonda-me, Senhor, e me conhece. Sonda-me. Esse salmo está falando exatamente da onipresença e da onisciência de Deus. Então, quando Davi ele pede para Deus sondá-lo, ele não está pedindo para Deus conhecê-lo, porque esse salmo está exatamente falando com ele. Senhor, tu conheces, no versículo 2, tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. Mas então por que ele pede, sonda-me, Senhor, e me põe à prova? Porque exatamente nós precisamos nos conhecer. Quando vem a prova, quando Deus nos prova, Ele não está nos provando para que Ele possa me conhecer, mas para que eu possa ter entendimento da palavra e ser liberto de mim mesmo. Esse lugar que eu estou falando aqui é um lugar tão profundo. A palavra de Deus diz em Hebreus que a palavra ela é uma espada afiada, que ela é capaz de separar a espinha da medula, a alma do espírito. São lugares tão tênues que a gente não consegue discernir. Um exemplo disso são as doenças mentais, emocionais. Elas são tão próximas umas das outras que não dá para discernir se a pessoa tem uma síndrome do pânico ou uma depressão. É preciso um diagnóstico, é preciso
ir mais fundo para poder entender. É desse lugar que eu estou falando. Eu estou falando de um lugar em que nós vamos separar o nosso desejo do desejo de Deus. Não, eu não estou falando que Deus não realiza o desejo do seu coração. A partir do momento que esse desejo esteja alinhado com a vontade de Deus. Alinhado com a palavra de Deus. Então, muitas vezes, nós achamos que estamos vivendo uma prova, sendo que, na verdade, nós estamos vivendo uma repetição. Uma consequência. Repetição não é processo. Repetição não é processo. Repetição é a sua escolha inconsciente, porque você não consegue discernir a vontade de Deus. Está cego para a sua própria vida, cego para si mesmo. E hoje todos os louvores estão falando: eu me rendo a Ti, eu me entrego, eu me esvazio de mim. Porque é muito difícil ter profundidade com Deus. São poucos. Poucos que realmente falam: Senhor, é tudo. Eu estou te entregando tudo. E a gente vive naquela impressão de que Deus, Ele vai nos pegar e nos colocar naquele lugar de vitória. Mas Deus quer que a gente alcance aquele lugar, porque Ele já nos deu a vitória. Ele já nos deu vida e vida em abundância. Ele já é suficiente. Só que a gente não consegue ver a suficiência da cruz. A gente não consegue ver a suficiência de Cristo. A gente não consegue ver a suficiência do amor de Deus derramado por mim na cruz. E a gente vive pedindo provas de amor. A gente não consegue compreender a largura, a profundidade, a altura do amor. Porque somos desejosos. E a gente deseja. Então começa a gente a desejar e a gerar em nós crenças, pensamentos que tomamos por verdade. Então viemos para a igreja acreditando que se Deus me der um casamento, aí eu serei feliz. Isso eu vou falar porque eu sou mulher e eu convivo com muitas mulheres e vem projeto novo por aí, amém? O nosso Ministério de Mulheres. E a maioria das mulheres sofrem de solidão demais, muita solidão. Muita solidão, porque ela acredita. Não é bom que o homem viva só, amém? Mas a solidão está revelando que você ainda não encontrou a suficiência de Cristo. Não encontrou. A pessoa carente do outro, do homem, do bem material, e olha o que eu estou pregando aqui hoje, é muito sério. É uma pessoa que não encontrou a suficiência da pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia fala em Isaías: eu sou o seu marido. Mas será que eu consigo não desejar tanto? Às vezes amamos tanto o desejo de ter alguém, o desejo de ter alguma coisa, o desejo de ser feliz, o desejo de ter uma casa nova, um carro novo. Amamos tanto aquele desejo. Isso é até uma filosofia de Descartes. Amamos o desejo e não a coisa desejada. Então,
Observa que a pessoa ama, a pessoa carente, por exemplo, ama tanto, pode trocar a pessoa. Troca a pessoa, mas não troca o desejo. Ela continua carente, ela continua sufocando, ela continua, pode trocar o namorado, a namorada, fica ali abafando. Por quê? Porque não é liberto. Porque ama o desejo, vem na igreja, clama a Deus o tempo todo, me dá um casamento, me dá uma família, me dá uma esposa, me dá, acha que está na prova, acha que Deus está provando, mas não é, na verdade não está liberto. Na verdade, não conseguiu despojar de si mesmo. Então a oração tem que ser essa: Senhor, me cura até que eu encontre em Ti suficiência. Me encontra, Senhor, me mostra, sonda-me, me conhece, me livra desse mal, me revela, porque eu quero ser cheio do Espírito ao ponto de não depender de ninguém para ser feliz. Isso é um lugar tão difícil de achar que só o Espírito Santo vai te revelar, se você realmente está rendido a Deus. Por isso que Davi, ele fala: Senhor, sonda-me, vê se há um mau caminho em mim e guia-me pelo caminho eterno. Porque nós hoje como igreja sofremos muito ataque e contra-ataque de palavras que não são palavras do reino, de palavras que não são palavras eternas, palavras de vida. E nós colocamos a nossa vida na mão de coisas, pessoas, sonhos que não são sonhos que vão nos direcionar no caminho do eterno. E hoje a gente encontra uma igreja frustrada, uma igreja triste, uma igreja que vive pensando no que poderia ser e nunca é feliz com o que é. Nunca é feliz com o que tem, nunca é feliz com o que vive, nunca é feliz com a família que tem, com a roupa que tem, com a igreja que tem, com o carro que tem, nunca. Porque ama o desejo, não ama Jesus. E vive de repetição, porque a mente da pessoa não é liberta. E Deus está falando assim: ei, eu estou aqui. Isso não é prova, isso é consequência. Consequência de você não se conhecer, consequência de você não conhecer a palavra, consequência de você não me buscar, não me encontrar de verdade. As pessoas buscam Deus em tudo, mas não buscam na palavra. Busca Deus em tudo, mas não busca no secreto, não busca na intimidade, busca naquele pastor da internet, busca no profeta, busca nas igrejas, mas não tem coragem de buscar num clamor íntimo dentro de casa. Não que a comunhão não cure, a mesa cura. Mas o que aqui eu estou falando de pessoas que estão cegas pelo seu desejo. Cegas pelo seu desejo. Desejo de ser feliz. E olha que a gente já escutou assim: pastora, e a gente já falou também, né? Eu era feliz e não sabia. Não é assim? Não é assim, igreja? Eu era feliz e não sabia. É assim que a igreja está. A igreja tem tudo. Ela tem o dom do Espírito. Ela tem a suficiência de Cristo. Ela é feliz e não sabe. Ela é feliz e não sabe. Mas nós precisamos entender que se nós não conhecermos a Cristo, não conhecermos de verdade, não conhecermos a verdade, nós não seremos libertos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estamos pensando que somos libertos, mas no fundo somos escravos do nosso desejo. Escravos do nosso sonho. E o que acontece então, pastora? Acontece que você tem que se deixar esmagar.
Você tem que se deixar esmagar. Porque você nunca vai trocar de fase se você continuar manipulando ou achando que manipula Deus. Nós achamos que manipulamos Deus. E a pessoa continua tendo a mesma atitude. E a mesma atitude vai levar no mesmo resultado. No mesmo fracasso, na mesma frustração. E a pessoa anda em círculo e nunca experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a palavra de Deus fala: sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Só através da renovação do entendimento, da renovação da nossa mente. E o que é ter a mente de Cristo, pastora? O que é ter a mente de Cristo, pastora? É pensar como Cristo pensava. É agir como Cristo agia. Então, se ele vê uma pessoa doente, ele fala: vai curar. Está curado, porque era isso que Jesus fazia. Uma mente que não tem medo, uma mente que anda sobre as águas. Uma mente que crê, uma mente que realmente entende o dom que há em ti. Como a mulher samaritana, o Senhor falou para ela: ah, mulher, se tu souber o dom, quem fala contigo, e o dom que há, era o Espírito Santo. De ti fluirão rios de água viva. Sabe, a gente tem que entender que nós somos agentes de milagre. Nós somos agentes do Espírito. Nós somos aqueles que vão mudar o mundo, que vão mudar a realidade. Não é o mundo que vai nos mudar. Mas, pastora, eu sou decepcionado na vida sentimental, porque você tem o desejo inclinado para isso. Sua carne inclina para isso, porque o Espírito é suficiente. Então, quando a pessoa foca no propósito dela, buscai, gente, esse versículo, que hoje Deus dê a graça dele se tornar rema na sua vida. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Como vamos viver um avivamento com uma igreja doente? Como vamos viver um avivamento, experimentar a graça do Espírito, experimentar a presença de Deus, a manifestação da glória dEle, se estamos presos nos nossos desejos, se estamos presos no nosso egoísmo? O Senhor está chamando uma igreja para fazer a diferença. Você foi chamado. A sua mente tem que ser liberta. Se você tem algo que está ancorando a sua vida, que está te desesperando, te deixando ansioso, seja a vida financeira, seja a vida sentimental, a sua carne está gritando. Não existe confiança. Que isso, pastor? Eu sou humano. Você é humano, mas você é filho de Deus. E vos darei poder. É uma identidade poderosa. A identidade do Filho de Deus. Por quê, pastora? Porque quando você se torna filho de Deus, você recebe o Espírito Santo de Deus, que é poder, que é dínamos, que pode mudar a sua realidade, que pode trazer para você uma realidade do reino na terra.
Nós precisamos nos render de verdade. Nos render de verdade. É orar e falar: Senhor, eis-me aqui, faça em mim o teu querer. Faça em mim a tua vontade. E aguenta a consequência dessa oração. Essa oração vai colocar pessoas na sua vida, vai tirar pessoas da sua vida. Essa oração vai te mover de lugares. Essa oração vai trazer consciência. Fala: sonda-me, Espírito Santo, e mostra onde eu estou falhando. Eu preciso, não é ter certeza que aquilo é a vontade de Deus. Tem pessoas que oram por pessoas casadas e falam que é vontade de Deus. Eu sou pastor, eu sei. Mas esse auto-engano vai cair da sua vida hoje, em nome de Jesus. É necessário que nós tenhamos um relacionamento com o Espírito Santo, de comunhão. A comunhão com o Espírito. E que a gente deixe o irmão nos curar também. Que a gente deixe o irmão nos curar. Que a gente chame o irmão e fale: irmão, eu estou precisando de um conselho. A palavra de Deus fala que a sabedoria está na multidão dos conselhos. Muitas vezes estamos cegos, não estamos vendo. E uma pessoa de Deus, sábia, abre os nossos olhos. E talvez nós também abrimos os olhos das pessoas. A mesa cura, queridos. A mesa cura. Os amigos curam. Os irmãos em Cristo curam. Nós precisamos ter a humildade de falar: eu preciso de ajuda. Eu sou escravo do meu desejo. Eu não conquisto nada. Aquilo 24 horas me atormenta. Eu não sou livre para adorar o Senhor, porque se eu não tiver aquilo, eu nunca vou ser feliz. Eu não sou livre para adorar o Senhor, porque se eu não for rica, eu nunca vou ser feliz. Se eu não for rico, se eu não tiver status, se eu não tiver fama, eu nunca vou ser feliz. Isso não existe, igreja. Você pode sonhar? Sim. Mas isso não pode ser uma tormenta na sua vida. Apresente os teus caminhos ao Senhor. Consagra ao Senhor os teus caminhos. E Ele te direcionará. O coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. O que falta? Falta se render. Senhor, eu quero a sua resposta. Eu e o Júnior tínhamos condições de mudar? Claro. Claro, coisa mais fácil é alugar um lugar, ir para longe. Mas nós esperamos a resposta do Pai. Senhor, onde é? O que o Senhor quer? Onde? Fala. Queridos, o Espírito Santo é um guia que te direciona. Mas se você não mudar sua mente, no seu próximo relacionamento, você vai fazer a mesma coisa. Vai sufocar, vai manipular, vai mandar. Se você não se curar no seu próximo emprego, você vai fazer a mesma coisa. E depois vai falar que está sofrendo, que está na prova. Não! Repetição não é processo. O processo de Deus, Ele vem para nos transformar. O processo só existe se eu me rendo. Se eu não me rendo, não tem processo. Tem sofrimento, mas não tem processo. Se eu não me rendo, se eu não entrego o meu querer, entrego a minha vontade, e se eu não deixo Deus trabalhar em lugares, escute isso que eu vou falar, em lugares delicados que você não quer tirar a pedra, você não está vivendo o processo, você está sofrendo apenas. Sabe aquela terapia que você vai lá, o psicólogo, o psicanalista tira a pedra, mas não trata? Você fica revivendo o trauma. Toda vez que você vai lá, você vai no trauma, mas não resolve. É isso. Vira uma repetição, mas não resolve. O processo resolve.
O processo te depena, mas depois te dá asas. A repetição não. A repetição, ela te machuca, ela te fere e você nunca muda de fase. Por quê, pastora? Porque não muda a mente, porque não rende, porque não dá espaço para Deus, porque resiste ao Espírito Santo. E hoje é noite de ceia. E eu quero declarar isso, pedir perdão, nós somos perdoados. Mas nós precisamos abandonar o pecado. Então eu peço perdão, eu peço perdão, eu sou perdoado imediatamente, porque Deus é amor e misericórdia. Mas se eu peco de novo, eu estou cometendo iniquidade. Pecado deliberado. A intenção é que... Aí, pastor, o que isso acontece? O que isso faz comigo? Quer saber? Você está vivendo de repetição. Nunca chega na próxima fase. Nunca experimenta níveis mais profundos. Nunca vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nunca. Por quê? Porque você pede perdão, é perdoado, mas não troca de nível. Ofende a Deus. Nós precisamos aprender a não ofender o Espírito que está em nós. Então, se você está em pecado, peça perdão hoje, você será perdoado. Mas saia daqui e fala, eu não vou pecar mais. Eu tomo uma posição. Eu tomo uma posição. Porque você só vai entrar em lugares em Deus se você abandonar o pecado. Ser purificado desse pecado, abandonar. E como eu faço isso? Sonda-me, Senhor. Me conhece. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, eu me rendo. Eu faço um propósito hoje para largar esse pecado. Paga um preço de oração. Paga um preço de jejum. Clama a Deus. Clama até o dia que você nunca mais vai lembrar desse pecado. Nós estamos aqui numa igreja. Igreja nível espiritual. Eu poderia dar uma palestra para vocês. Eu poderia dar uma linda palestra para vocês no campo emocional. Poderia dar uma linda palestra no campo físico, de como se comportar, de como fazer. Mas aqui não é palestra, aqui é nível espiritual. Deus está chamando uma igreja santa. Deus está chamando uma igreja separada. Uma igreja que não é amiga do mundo. Uma igreja que não tem relativismo. Uma igreja que ora uns pelos outros. Que celebra a vitória do outro. Que estende a mão, que ajuda. Que ama. Temente a Deus. Na verdade eu não ia pregar isso. Não ia. Ia pregar outra coisa, mas Deus mudou tudo. Deus está chamando ao arrependimento. Porque sem arrependimento não haverá avivamento. Deus está convidando a igreja que está reunida aqui hoje a ter uma semana de arrependimento, de meditar na palavra e de falar, Senhor, eu quero te agradar. Eu cansei de repetições. Eu cansei de sofrer. Eu quero o processo. Sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho que te ofende. Endireita as minhas veredas, Senhor. Porque aquilo que muitas vezes para nós não é pecado, para Deus é. Quantas coisas eu fazia que eu pensava que não era pecado. Mas quando o Espírito de Deus me convenceu, eu entendi que era pecado e parei a prática. Você também, eu tenho certeza que na sua jornada você já foi convencido de vários pecados que você largou, não é mesmo? Glória a Deus. Mas existem lugares que Deus quer te colocar. Existem visões que Deus quer te entregar.
Existem projetos de Deus para você. Existe uma pessoa separada por Deus para você. Existem sonhos de Deus para você. Mas você precisa se libertar do seu eu. Porque o seu eu está te cegando. Então entra logo para o Getsemane. A igreja, eu quero dizer para vocês, por que quão bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão? Porque a igreja cura. A igreja cura. A palavra de Deus cura. A amizade cura. Os irmãos, um aconselhamento cura. E Deus, Ele deseja ter uma igreja curada nesse aspecto, sarada. Para quê? Para fluir. Para fluir na graça. Para fluir na autoridade do Espírito. Para fluir para o mundo como água viva. Onde você passar, você será uma água viva. Mas como uma pessoa vai ver uma água viva em você se você vive escravo do seu desejo? Vive colocando coisas no lugar de Deus, idólatra. Idolatria. Tudo aquilo que é mais importante para você do que Deus é idolatria. O Senhor nos convida para ser uma igreja bíblica, unida, que ora uns pelos outros, que tem um irmão que você pode desabafar, pegar um conselho santo. A Bíblia fala em Tiago que se a gente confessa, nós somos sarados. Então para com esse orgulho. Todo mundo está vendo a sua ruína. Todo mundo está vendo que sua vida não vai para frente, que você vive de repetição. Chega no seu pastor, chega na pastora e fala: pastor, eu tenho uma idolatria, eu penso que eu só vou ser feliz. Se você não consegue ver o seu pecado, ore, sonda-me, Senhor, me mostra o meu desejo, aquilo que está me contaminando. Eu vejo Deus trazendo novos caminhos para a igreja brasileira. Eu vejo um sacudir de Deus na igreja brasileira. Há 2 anos atrás o Senhor falou comigo: filha, posicione-se porque eu vou expor o altar da igreja brasileira. E começou um escândalo atrás do outro, um escândalo atrás do outro. Eu vejo Deus mudando, tirando do altar e descendo para o povo. Eu vejo Deus fazendo das pessoas mais simples os maiores agentes de avivamento. Escuta o que eu estou falando, que eu estou falando debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. O avivamento não vai surgir de um famoso do altar, ou de um que é muito usado do altar. Não, Deus vai fazer focos de avivamentos, de pessoas arrependidas e posicionadas, que estarão nas ruas, nos lares, nas casas, levando a verdadeira palavra de Deus. Você é parte desse avivamento. Deus vai restaurar a mesa. Deus vai restaurar a comunhão. Acabou a comunhão, acabou o amor. Deus vai restaurar a mesa. Escuta o que eu estou falando. Uma mesa sincera. Não é mesa de interesse. Não é mesa de network. Não, mesa de amor. Mesa de comunhão. Mesa de caridade, de entregar, de falar assim: irmão, eu estou aqui, o que você precisa? Deus vai sacudir a igreja brasileira, queridos. Já começou. Labaxere canta labassuri. Ore labassuri anda labaxere canta labassai. Rebassuri anda reias canta labassuri canta labaxeia. Deus chama a igreja
um posicionamento sério. Sério. Deus vai restaurar o amor pelos perdidos. Deus vai restaurar o amor pelas almas perdidas. Deus vai levantar uma igreja em comunhão, que chora pelos perdidos, que chora pelos drogados, que chora de verdade, não uma igreja egoísta, uma igreja que só pensa em si, com seus congressos, com as suas conferências egoístas, mas uma igreja que vai mudar a realidade de muitos. Uma igreja santa, avivada. Você precisa fazer parte desse tempo, queridos. Você precisa fazer parte dessa nova história. Você precisa fazer parte. Então abandone seus desejos, abandone o seu eu, deixa Deus colocar o sonho dele. O sonho de Deus é mais alto que o seu. O plano dele é mais alto que o seu. Se Deus quiser te usar como empresário, Ele vai te usar. Mas se Deus quiser te usar como motorista, vai te usar. Isso para Deus não é nada. Isso para Deus não é nada. Ele abate os montes e aplana caminhos, queridos. Quantos reis tiveram e foram abatidos? Deus é amor. Deus é Espírito. Onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Meu Deus, estou sentindo que Deus está exortando a igreja. Está nos chamando para um caminho santo.